Boa tarde e bem-vindos para a nossa palestra da Liebherr Transportation sobre propostas para o transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil. Meu nome é Matias Flach, sou o gerente que é responsável para o desenvolvimento desse segmento da Liebherr aqui no Brasil e bem-vindo a todos para esse evento hoje. Falar brevemente sobre os conteúdos dessa apresentação. Primeiro, quero apresentar brevemente o Grupo Liebherr, depois a divisão Liebherr Transportation, e depois disso vou entrar nos detalhes, assim, explicar as nossas propostas para o mercado brasileiro, que é o HVAC, os sistemas de ar-condicionado e sistemas hidráulicos. Essa é uma gravação e eu peço a todos, se tiver alguma pergunta, por favor, entrar no chat e escrever as suas perguntas lá que a gente responde. Muito obrigado. Sobre o Grupo Liebherr, é um grupo familiar, foi fundado em 1949 pelo senhor Hans Liebherr, no sul da Alemanha, que começou a desenvolver equipamentos de construção, máquinas de construção civil, como guindastes e torres. Hoje o grupo funciona de uma forma descentralizada, com várias empresas independentes, com a holding, a matriz, na Suíça. Aqui uma imagem da segunda e terceira geração da família Liebherr. Ao lado direito, o casal de filhos do fundador, Isolde e o Willy Liebherr, e ao lado esquerdo, a terceira geração, que agora está tomando cada vez mais responsabilidade da empresa. Quais são os valores do Grupo Liebherr, que realmente tem um papel muito importante? Primeiro de tudo, a gente oferece máxima qualidade em tudo que fazemos, então isso é realmente uma meta, um objetivo muito grande de fornecer máxima qualidade em todos os produtos e serviços. A empresa investe muito em inovação e desenvolvimento. Nós somos independentes, então é um grupo 100% familiar, a gente não depende de outros parceiros ou outras empresas. Então, a gente também pode usar os nossos recursos para investir novamente em desenvolvimento e pesquisa. Atuamos com a máxima responsabilidade, sempre. Cultivamos relações de confiança de longo prazo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente é entre os maiores fornecedores da Embraer, já desde os anos 70, e também em outras áreas a gente procura ter esses relacionamentos de muito longo prazo. E valorizamos muito o capital humano, então vemos assim, os nossos funcionários assim como o recurso mais importante da empresa. Onde o grupo está atuando hoje? O grupo tem mais de 47 mil funcionários no mundo inteiro, trabalhando em mais de 140 empresas, matrizes geralmente na Europa, mas com fábricas e representantes em todo o mundo, mais de 50 países, inclusive aqui no Brasil. Quais são os produtos do Grupo Liebherr? A gente atua na área de aerospace e sistemas de transporte, onde eu também trabalho. A gente tem a nossa própria divisão de componentes, que entram em nossas máquinas e sistemas. A gente produz guindastes de torre, guindastes marítimos e guindastes móveis. A gente também desenvolve e produz equipamento de mineração,
como caminhões, escavadeiras de mineração. A gente tem uma linha de movimentação de terra, como escavadeiras, por exemplo. A gente tem uma própria divisão de refrigeradores e freezers. Temos uma própria divisão de tecnologia de corte, de engrenagem, que também entra em nossas máquinas. E a gente tem uma divisão que desenvolve e fabrica fábricas de concreto e betoneiras. E, além disso, a gente tem uma pequena rede de roteiros que fica na Europa. Então, é um portfólio assim, bastante diverso e amplo. O faturamento, aqui em milhões de euros, então a gente atingiu um pico em 2019 de 11,7 bilhões de euros. Em 2020 teve uma queda, né, devido à pandemia, para 10,5 bilhões de euros, aproximadamente 60 bilhões de reais. E agora, em 2020, a gente provavelmente vai atingir o patamar de 2019 novamente. Aqui no Brasil, a gente fica em Guaratinguetá, estado de São Paulo, entre São Paulo capital e Rio de Janeiro, na Baía da Dutra. Quem já passou pela Dutra talvez viu a nossa fábrica lá. A empresa no Brasil foi fundada em 1974. A gente tem aproximadamente 220 mil metros quadrados construídos e contamos com mais do que 1.100 funcionários em todo o Brasil. Aqui no lado esquerdo é a fábrica de máquinas de construção. O lado direito, aqui com estacionamento adicional, é a fábrica de Aerospace Transportation, onde fabricamos principalmente peças de aeronáutica para clientes como a Embraer e outros. Agora um pouco sobre a divisão Liebherr Transportation. Vou mostrar um pequeno vídeo.
Então, esse vídeo mostrou um resumo assim, das nossas atividades na área de transporte sobre trilhos. Também já foi mencionado lá um breve resumo das nossas referências. Então, a gente trabalha com todas as fabricantes de trens, né, como aqui o Alstom, CAF, CEC da China, como exemplo, mas a gente também trabalha com as operadoras de trens, como o DB, né, a ferroviária alemã, a ÖBB da Áustria, HTP, operadora de metrô de Paris, Renfe, uma operadora espanhola, a SBB da Suíça, né, e muitos outros operadores, inclusive também nos Estados Unidos, na China, etc. Agora, falando um pouco mais sobre as soluções técnicas que a gente está oferecendo, primeiro de tudo, como já foi mencionado no vídeo, a gente desenvolve e produz sistemas de ar-condicionado, o HVAC, em inglês para Heating, Ventilation, Air Conditioning, e a gente desenvolve e usa tecnologias diferentes para, dependendo do projeto. Da nossa experiência da área aeroespacial, a gente desenvolveu uma tecnologia que funciona como refrigerante, que a gente também chama de air cycle. Então, é uma tecnologia que vem da aeronáutica, que usa redução de temperatura quando o ar é comprimido. Isso reduz muito o custo de manutenção e operação dessas unidades, porque a lecagem nesse tipo de sistema não representa o problema, pois não tem problema assim, com o meio ambiente quando o ar sai do sistema. Então, é uma tecnologia muito inovadora e muito baixo em termos de custo de operação. Além disso, a gente também trabalha com refrigeração com CO2, igualmente assim, que tem um impacto ao meio ambiente baixo, porque o CO2, né, não tem o mesmo impacto igual refrigerantes convencionais, mas é claro que a gente também trabalha com esses líquidos convencionais, né, alguns projetos para atender aos nossos clientes. Além de desenvolver e fabricar equipamento novo, a gente também oferece manutenção dos equipamentos, não só da Liebherr, mas, na verdade, de todos os fabricantes, inclusive os nossos concorrentes. A gente oferece manutenção preventiva, detecção de vazamentos, substituição e limpeza de componentes, tanto nas instalações do cliente ou na própria fábrica. A gente também oferece serviços de peça de reposição, né, dentro de contratos quadrados ou pedidos individuais. A gente também garante, faz uma garantia para as peças e oferece a possibilidade de um estoque terceirizado. Além disso, a gente conduz projetos de modernização e retrofit, a gente faz estudos preliminares, a gente faz melhoria de equipamentos para aumentar o desempenho e a gente também oferece um acompanhamento desses equipamentos além do prazo de garantia. Isso também inclui o controle e gerenciamento de obsolescências, então, muitas vezes, principalmente peças eletrônicas, às vezes ficam obsoletas, e com o nosso conhecimento das tecnologias, a gente procura substitutos e encontra soluções junto com nossos clientes. Um exemplo aqui para um projeto que a gente
realizou um tempo atrás, foi a foto do Hitachi Rail V250, onde a gente conduziu um projeto de manutenção e melhoria do performance dessa frota de trens, onde a gente atingiu, assim, com modernizações, um aumento da performance da refrigeração de quase 20%. Então, em vez de trocar o equipamento completamente, tem como fazer essas melhorias e, ainda mais, aumentar a performance do sistema. Agora, sobre os sistemas hidráulicos, também já mencionado no vídeo, temos três sistemas principais. Primeiro, nivelação de trens, sistemas anti-kink, ou suspensão horizontal, e a direção lateral do bug. Esses sistemas podem ser aplicados tanto para trens regionais e de longa distância, para trens metropolitanos e também veículos leves sobre trilhos. Primeiro, o sistema de nivelação. Então, como funciona esse sistema, quais são os componentes, né? Então, esse sistema inclui um atuador hidráulico para controlar o nível. O sistema tem sua própria unidade de potência hidráulica, tem uma suspensão vertical, que já tem um sensor de posicionamento integrado, tem uma própria controladora, que se conecta com o sistema do trem, e, opcionalmente, sensor da plataforma externo, se esse trem é operado em um sistema com níveis de plataformas diferentes, né, pode ser instalado esse sensor externo para ajustar a altura, o nível do vagão de acordo com cada nível de plataforma. Quais são as vantagens principais? Primeiro de tudo, né, um aumento enorme de segurança e conforto para os passageiros, porque reduz significadamente a distância entre o vagão e a plataforma, e também facilita o acesso para as pessoas com deficiências. Esse sistema funciona tanto para frotas novas, fabricadas, e também para como retrofit, então, frotas já existentes. Continuando agora com o sistema anti-kink, suspensão lateral. Quais são os componentes desse sistema? Então, primeiro de tudo, a gente tem um sistema hidráulico independente, com uma própria bomba hidráulica e reservatório de óleo, aqui destacado em amarelo. Tem um cilindro hidráulico, tem sensor para posição, temperatura e pressão. Tem uma própria controladora, aqui destacado em azul, o PCB, que conecta o sistema com a controladora do trem. Esse sistema é completamente independente e não tem mangueiras ou tubos externos, e tem um tamanho compacto para que possa ser integrado em vários tipos de trens e vagões. É um sistema livre de manutenção, então o custo de operação é muito baixo. Tem algumas vantagens principais, como o aumento de velocidade nas curvas, em até 15%. Então, você pode, com esse sistema, fazer viagens com uma velocidade média muito mais alta, ou então transportar o mesmo número de passageiros no mesmo sistema, usando menos trens. E também aumenta o conforto dos passageiros, porque o sistema nivela ou compensa o movimento do trem na ferrovia.
E está destacado em vermelho o atuador, que já inclui todos os componentes hidráulicos e eletrônicos em uma peça. Fora disso, a gente desenvolveu um sistema de direção lateral, que a gente também chama de buggy steering. Nesse caso, a gente substitui os 4 atuadores por atuadores eletrohidráulicos, aqui em vermelho. Está instalado uma controladora na locomotiva e o sistema, então, tem um impacto, uma direção ativa do ângulo lateral do bug, né, do conjunto de rodas. Quais são as vantagens? Esse sistema reduz as forças laterais para até 20%, que resulta numa significante queda de custos de manutenção devido à redução de desgaste das rodas e das ferrovias. E para locomotivas, esse sistema resulta num aumento de tração por até 20 kN. Então, a locomotiva pode empurrar, puxar pesos muito maiores. Todos esses sistemas, tanto o HVAC como os sistemas hidráulicos, podem ser aplicados em todos os tipos de trens, trens de alta velocidade e trens bala, trens regionais e metropolitanos, VLTs, trens de metrô, trens autônomos, locomotivas e, inclusive, a gente também está conduzindo no momento na China um sistema para um trem magnético. Então, a gente quer convidar vocês para entrar em contato com a Liebherr para discutir possíveis projetos, possíveis aplicações, tanto para frotas novas como frotas existentes, e estamos abertos, assim, e curioso para receber vocês também em nossa fábrica em Guaratinguetá. Muito obrigado pela atenção e uma ótima tarde.